Para você que está com o nosso link, nosso culto online, sejam todos muito bem-vindos. Eu te convido para que você abra a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, verso 6 ao verso 9. Reforçando aí, né, o convite do nosso bispo, nós temos aí dia 2 de abril as festas proféticas. Será uma transmissão, será 100% transmissão online. Então você pode, convida seus parentes, convida você que está em casa, bem tranquilo, dá aí o seu celular e participar desse momento profético sobre as nossas vidas. Então, dia 2 de abril, festas proféticas. Então você vai receber um link, quem te convidou vai te enviar um link e você vai poder estar participando. Então esteja presente nesse evento, importantíssimo. Lucas 12, verso 6 ao verso 9, diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhe digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, você que pode. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença. Aqui estamos, ó Deus, diante do Teu Santo Espírito, que, ó Deus, tem estado presente em nosso culto, em nossa vida, nos guiando, nos orientando, nos fazendo compreender, ó Pai, tudo aquilo que tem separado no Seu coração para o nosso coração. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que Tu venhas e fale, se revele, Senhor, nos transforme, modifique a nossa forma de viver, nos faz compreender, ó Pai, tudo aquilo que Tu tem separado no Seu coração para o nosso coração. Ó Deus, que a ação da Tua palavra apague da nossa mente todo sofisma, todo paradigma, todo engano que tem se levantado, ó Deus, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso chamado, Pai. Nos dá, ó Deus, o entendimento que nessa campanha, Pai, precisamos receber de Ti a coragem, precisamos depositar no Teu altar todos os nossos medos, para que possamos viver a plenitude de tudo que Tu tens para a nossa vida. Por isso, nós pedimos a Ti, se revela ao nosso coração, nos assentamos aos Seus pés e pedimos, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz junto, amém. Queridos, o livro de Lucas, capítulo 12, onde, a partir do versículo 6, há aqui uma descrição sobre uma venda, sobre a forma de como era feito o sacrifício, Apenas um pedaço do versículo, mas o contexto maior desse enredo aqui, dessa história. Jesus estava ali falando sobre o comércio em Jerusalém. Ele estava ali com os seus discípulos. E ele estava ali falando sobre a venda. Pessoas que não tinham muitos recursos, pegavam ali pequenos animais para oferecerem como sacrifício, no templo pelos seus pecados. Ou seja, o sacrifício era apresentado para o sacerdote, que era apresentado a Deus como substituto pela culpa e pelo pecado. E as pessoas que eram muito humildes, muito humildes, passavam por necessidade, mas elas precisavam apresentar a Deus algum sacrifício, que fazia parte da lei judaica. E aqui conta-se esse texto. No meio desse diálogo, Jesus vai e fala sobre isso. Ele diz, sobre não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Então, muito mais do que falar sobre a venda de um animal para um sacrifício, o que Jesus estava transcrevendo para o coração dos discípulos era que eles eram importantes. A segunda parte do versículo diz: até os cabelos de vocês estão todos contados. Ele continua falando: não tenham medo, vocês valem muito mais do que esses pardais. Então o que Jesus estava fazendo aqui era transcrevendo no coração deles, 2 discípulos,
de que eles tinham um valor muito maior do que eles achavam que tinham. E Jesus fez essa comparação entre a venda ali dos pardais e a vida dos discípulos. Então, o que ele retrata isso? Dizendo, olha, vocês não precisam ter medo, porque eu vou cuidar de vocês. Havia um comércio naquela época, o comércio sempre existiu. E ele falou, não se vendem 2 pardais. Ele diz que nenhum deles estava esquecido diante de Deus. Mesmo aquilo que foi vendido, não foi esquecido. E é interessante que quando você ouve esse termo, aquilo que foi vendido, não foi esquecido, você vai ver essa concordância em vários momentos da Bíblia. Jesus sendo vendido, José sendo depois vendido, em nenhum momento Deus deixou sozinho. Quando nós temos um sentimento que muitas das vezes enche a vida e o coração de algumas pessoas, e ela sente que ela é uma pessoa sem valor, que ela é uma pessoa não importante, que ela é uma pessoa que não merece de Deus a atenção, tamanho é a quantidade de pecados que ela tem carregado em si. Há pessoas que às vezes se sentem literalmente com uma estima, com a baixa estima tão baixa, mas tão baixa, que ela não se acha nem merecedora de que Deus possa fazer alguma coisa por ela, quiçá seus parentes. Então, acreditamos que o nosso valor, muitas das vezes, é um valor insignificante. Há pessoas que às vezes se sentem assim, diante das suas crises, diante das suas dificuldades, se sentem insignificantes. O que Jesus estava falando com os discípulos ali, era trazendo para a realidade dos seus corações, o quanto eles eram importantes. E assim Deus fala com cada um de vocês nesse dia, o quanto você é importante. Ainda que talvez para a sua família, ainda que talvez para a sociedade onde você viva, ainda que talvez para o seu ambiente de trabalho, ainda que talvez para o seu ambiente familiar, você seja uma pessoa insignificante, ou melhor, você se sinta uma pessoa insignificante. Entenda, Deus te ama da mesma forma. Deus te ama como você é. O amor de Deus, o amor de Jesus, de ter se entregado no sacrifício na cruz, foi por mim, foi por você, independente de como você se sinta. O que os discípulos estavam recebendo de Deus ali era essa informação. Mas nós temos esse sentimento e acreditamos que muitas vezes Deus não olha para nós. Alguns pensam assim, eu não tenho valor como tem fulano. Eu não tenho valor como tem, esse meu irmão, essa minha irmã. Eu não tenho valor como tem, um outro colega de trabalho. Isso vai entrando dentro da pessoa e ela se torna cada vez pequeno dentro de si. Não entendendo o quanto de valor, o quanto ela é amada por Deus. Muitas pessoas têm esse sentimento de menor valor diante de outras pessoas. Ah, mas é porque eu não estudei. Ah, é porque eu não tive a oportunidade da vida. Ah, é porque a minha família é uma família muito humilde, muito pobre. Ah, é porque eu não terminei nem o ensino médio. Ah, e começamos a dar desculpas porque nós nos sentimos pequenos. Começamos a arrumar justificativas porque nós nos sentimos inferiorizados. Em algum momento da vida, certamente você já passou por isso. Talvez você esteja passando agora. Se sentindo inferiorizado, se sentindo incapaz. Infelizmente, muitas pessoas permitem esse sentimento entrar e fazer morada nos seus corações. Quantas vezes tivemos esse sentimento de que não temos valor, ou não temos um valor suficiente para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus exige, de nós. Alguns têm esse pensamento, é um sofisma, é um paradigma que vem na nossa mente, querendo dizer, eu preciso fazer alguma coisa para que eu seja amado por Deus.
Eu preciso me movimentar, eu preciso me agir para que o amor de Deus venha e ele me veja. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus te ama independente do que você esteja fazendo. Eu fico imaginando o amor de uma mãe, de um pai por um filho. Independente do que o filho faça, você não consegue dizer que é ex-filho. Alguns filhos pela sua rebelião, alguns pais pelos seus comportamentos, até dizem, não, eu te rejeito como filho, ou alguns filhos rejeitam, né, aquelas pessoas como pais, mas não tem como tirar isso de dentro dele. Por quê? Porque está no DNA. Se não fosse aquelas pessoas, eles não existiam. Mas isso veio por causa dessa inferioridade. Não permita que esses sentimentos ocupem seu coração, porque até um fio de cabeça, até um fio de cabelo da sua cabeça, ou de quem quer que seja a pessoa, Deus está vendo. Você pode ser o maior dizimista, você pode ser o menor dizimista, você pode ser o maior ofertante, o menor ofertante, você pode ser aquele líder que produz, ou aquele líder que não produz, aquele membro mais especial, ou menos especial. Para Deus, não tem posicionamento de quem é maior ou de quem é menor. O cuidado dele para cada um é 100%. É intransferível. Deus te ama da mesma forma. Não tem como Deus cuidar mais de um e cuidar menos de outro. O que acontece é que algumas pessoas plantam menos do que outras. Não é porque você deixou de ser amado. Não é porque Deus te ama mais, te ama menos. É o quanto o seu coração está entregue. A medida, a emanada de Jesus, por amor a todos nós, é único, é 100% para todos. Mas muitas das vezes, nós retemos o nosso coração em receber esse amor. Eu fico imaginando, fazendo uma comparação, uma aplicação bem prática. Eu não sei se você tem na sua casa aí o Wi-Fi, né? Ou o seu celular recebe, né, a internet e viu a rede de dados. Mas observe que a empresa lá onde ela libera, ou o seu sinal de Wi-Fi que sai de um aparelho da sua casa, ele é liberado para geral na sua casa. Todos que chegam próximo, não sei quantos metros, os técnicos aí podem, né, falar melhor, mas chega a determinada distância, você começa a captar aquele sinal. Sim ou não? Não é assim? E às vezes pela rua existe aí a internet social, onde pela rua você pode receber sinal de Wi-Fi, ou na sua empresa, né? Observe que o sinal chega para todos. Deixa eu te falar uma coisa. Chega de maneira diferente. Se eu estou com o meu celular e tem uma pessoa aqui do meu lado com o celular, ambos estamos recebendo aquele sinal, sim ou não? Pode ser que de repente por uma tecnologia a mais do meu aparelho ou do dele, ou vice-versa, pode ser meu sinal um pouquinho melhor ou mais forte. Mas ambos estamos recebendo aquele sinal. Mas observa bem, para que aquele sinal tenha efeito naquele aparelho, é necessário que você tenha um acesso. Não é assim? É necessário que você tenha a senha do Wi-Fi. Por quê? Ao se conectar, ao receber aquela informação, e você conectar naquela rede, você se ligar naquela rede, você consegue acessar a internet, ter a transmissão ou a recepção. Mas o problema é que muitos entendem, fazendo essa metáfora, essa comparação, que o amor de Deus está, assim como o sinal do Wi-Fi, liberado para todos. Mas é necessário que haja uma conexão no seu coração. É necessário que haja no seu coração um entendimento, uma revelação, uma senha de compreensão para que você possa receber daquilo. Por isso que muitos não se sentem amados. Por quê? Porque compreendem que o sinal de Deus está chegando, mas nos seus corações, muitas das vezes, há um bloqueio. Há um sentimento. E como nós estamos falando aqui, muitas das vezes um sentimento de inferioridade.
Porque Deus abençoa ele, Deus abençoa ela, Deus abençoa ela, Deus abençoa ela. Mas quando chega na minha etapa, quando chega na minha vez, Deus não olha para mim. Não é assim que funciona. Deus não ama eles mais do que a mim. Existem pessoas que estão plantando no reino de Deus. As pessoas estão com a mente focada em Deus, pensando nas coisas lá do alto. A importância que você tem diante de Deus não é diferente para os outros. Você não é menos importante. Às vezes, nas nossas casas, somos criados assim. Eu não sei se você que está me ouvindo, ou está presente aqui, né, viveu isso na sua casa, mas certamente todos somos filhos. E talvez em algum momento da sua casa, ou você foi o preferencial. Quem tem mais, né? Quem tem 2 irmãos, 3 irmãos, 4, 5, 10, 6. Mas talvez você tenha sido privilegiado por alguma coisa. Talvez você que é pai e mãe pensa assim: eu nunca privilegiei mais um filho do que um outro. Eu nunca, tratei melhor um filho do que um outro. Não é você, pai e mãe, que define isso. São os filhos que definem isso. E certamente, se você comprar alguma coisa para um filho e der de presente, o outro talvez fique pensando: poxa, por que ele ganhou de presente e eu não ganhei? Quem é pai e mãe, olha assim, tenta não ser assim, né? Mas pensa você como filho, não como pai e mãe, pensa você como filho diante dos seus irmãos. Quantas vezes os seus pais, sem quererem, muitas das vezes, deram preferência para um e não deram para o outro. Isso foi formatando dentro de nós alguns significados, isso foi formatando dentro de nós algumas coisas, e os discípulos passaram disso, viveram situações assim com as suas famílias, com certeza. Você lembra dos discípulos de Jesus quando eles chegaram e perguntaram: Senhor, quem será mais importante no reino dos céus? Eu ou fulano? Eu posso ficar à sua direita ali, Jesus? Eu posso me sentar ali à sua direita? A mãe intercedendo: pode botar meus 2 filhos aí do seu lado, Jesus, quando entrar no reino dos céus. Eles tinham esse pensamento errado. Jesus falou, o maior entre vocês, Jesus está tratando com os discípulos, amém? Assim como comigo e com você hoje. Eles vêm com a seguinte interpretação: Senhor, eu posso ser o filho preferido de Deus? Eu posso me assentar ao seu lado? Jesus vem com a seguinte definição: o maior entre vocês, o maior, aquele que se sentir maior, deve servir aos outros. O maior entre vocês, o que será mais privilegiado, terá que servir. Então, ou seja, Jesus vem e ele traz esse entendimento. Você consegue entender qual é o seu valor? Você consegue compreender isso? O quanto você é importante? Mas eu errei, pastor, eu pequei. Isso não te torna menos importante ou menos valioso. O amor de Deus continua estendido sobre você. Há um texto em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha que interessante. 1 Samuel 9, verso 1 fala assim. Acompanhe aqui a leitura que eu vou ler para vocês. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho. Então ele está falando de um pai. Amém? Estava falando de um pai. 1 Samuel 9:1. Estava falando de um pai. Aí, versículo 2 fala o seguinte: este tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros. Você deve ter ouvido falar sobre Saul.
Israel queria um rei. Deus deu essa permissão para que estivesse um rei. Deus manda que Samuel fosse ungir esse rei. Primeiro rei de Israel chamado Saul. Agora, você viu no texto, falou sobre o pai dele e falou que a família dele e o pai dele era um homem poderoso. E diz no verso 2 que ele tinha um filho, onde descreveu Saul, um moço belo, né, um moço alto, onde, quando ele estava no meio da multidão, ele sobressaía, ficava todo mundo batendo no peito dele, né, todo mundo, imagina como é que é a altura e forte, como o cara era. Mas observa que no verso 21, 1 Samuel, abre para mim por favor, 1 Samuel 9, 21, 1 Samuel 9, 21, nós vamos ver agora como que ele se sentia. Saul respondeu, isso após ele ter sido chamado por Samuel para se tornar rei. Saul respondeu, acaso não sou eu Benjamim, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isto? O cara que tinha um pai super poderoso, certamente com muitas riquezas, ele, conforme nós descrevemos no versículo 2 do capítulo 9 de 1 Samuel, um cara que sobressaía, né, diante da multidão, um cara que tinha todo um garbo para ser um rei, agora ele é tomado de uma inferioridade tão grande, a ponto de dizer por profeta, depois de ter sido dada a ele uma revelação de Deus, que ele seria o próximo, que ele seria o rei de Israel, ele dizer, eu não tenho condições não. Olha a minha tribo, olha a minha casa, olha o meu pai, olha aqui, em outras palavras, olha quem eu sou um insignificante. Com toda essa aparência externa de um rei, ele se sentia como? Significante. E é interessante porque quando você vai ver e estudar sobre o chamado, aqui nesse texto que você leu, ele se colocou na posição de pequeno, você entendeu isso? Ele se colocou na posição de menor da casa do seu pai. Ele se colocou numa posição de insignificância. Compreenda bem isso. Ele se colocou nessa posição, mas ele não era assim. Muitos de nós, às vezes, nos colocamos exatamente como Saul. Deus tem muito para nós. Deus quer nos levar a grandes níveis de crescimento, de amadurecimento, mas muitas das vezes, interiormente, nós nos sentimos pequenos. Como se Deus não nos amasse o suficiente. Agora, olha a comparação. Quando você passa alguns capítulos e você vai ler sobre a história de Davi, você vai ver que quando Samuel chega à casa de Jessé e os 7 irmãos passaram, quando seu primeiro irmão, como o primeiro filho de Jessé passou, Samuel pensou assim, pronto, está aí, futuro rei de Israel, certamente é esse. O que Deus respondeu? Não olhes para a sua altura, não olha para a sua formosura, porque eu não o tenho escolhido. Nós escolhemos, Deus falando a Samuel, segundo a aparência, Deus escolhe segundo o coração. Então observe que Saul, ele já entrou para ser rei com o coração como? Para pensar. Assim são muitos hoje. Vivem um complexo de inferioridade. E você vai ver que esse complexo de inferioridade levou Saul a tomar grandes atitudes erradas. Agora, por comparação, voltando para Samuel, voltando para a casa de Jessé, para quando Samuel está ungindo o segundo rei de Israel, quando passa todos os filhos de Jessé, Samuel vira para Jessé e fala,
Acabaram os seus filhos? Não tem mais nenhum? O que Jessé fala? Não, peraí, a gente ainda tem um filho. Eu ainda tenho um filho lá, tá lá, né? Mas ele é insignificante. Eu nem trouxe ele aqui porque ele não tem cara de rei, né? Ele não tem jeito de rei. Ele fede a ovelha. Ele só sabe cuidar de animal. Ele não é ele. Você entendeu? Com as minhas palavras? Samuel vira e fala para Jessé: não sirva ainda a alimentação, não vamos ainda comer enquanto não viesse seu filho. Quando chega o filho, quando chega Davizinho, coitado, suado, com cheiro de ovelha, quando ele chega e ele adentra a porta, Deus inunda o coração de Samuel e fala para ele assim: eis aí o rei de Israel. Eu fico imaginando aquela cena daquele mesmo guerreiro, daquele mesmo guerreirinho ali, Davi, entrando, ele pegando ali o chifre com azeite e ungindo Davi, rei. Ajoelha aí, menino. Oh, você é o próximo rei de Israel. Davi pensando assim, fico imaginando, né? A Bíblia, nas entrelinhas, a gente consegue compreender algo, mas fica imaginando o Davi tipo assim: meu pai. Fico imaginando, igual vocês estão me olhando aqui hoje, igual você está me olhando online, Davi olhando para todo mundo assim, pensando assim: eu, rei de Israel? Agora observe bem, em versículos anteriores, Deus tinha falado a Samuel que tinha retirado a unção de Saul, porque Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Deus, ao olhar Davi cuidando das suas ovelhas, Deus, ao olhar Davi sendo rejeitado atrás das ovelhas malhadas, Deus olhando Davi, sabendo que Davi nem seria chamado para se sentar à mesa com o sacerdote, nem o pai de Davi iria chamá-lo para vir até a mesa. Deus, olhando tudo isso, olhou no coração de Davi, lá no meio, lá do cerrado da relva lá. Ele viu Davi segundo o seu coração. A grandeza de um homem de Deus, a grandeza de uma mulher de Deus, não está naquilo que ela aparenta ser. A grandeza da presença de Deus na vida da pessoa está naquilo que o coração dela, aonde o coração dela está. Deus lê o seu coração. Fala para o seu irmão assim, ó. Bem antes, não, fala com força. Bem antes de Deus ouvir a sua oração, Deus lê o seu coração. Entendeu isso? Você pode orar da forma que for, você pode clamar, você pode dobrar o joelho, você pode dizer que você é e acontece, e eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Com tudo isso que você faz e deixa de fazer, para Deus, tudo começa quando Ele lê o seu coração. E agora trazendo para nós, muitas das vezes, nós somos assim. Muitas das vezes nós estamos pensando como Saul: eu posso, mas dentro da gente a gente se sente pequeno, inferiorizado, incapaz. Saul poderia ter se tornado um grande rei da história. Mas aí não teria Davi. Não sei como seria a história, né? A gente não estamos na ótica de Deus para decidir isso. Mas o que atrapalhou a Saul a manter o rei de Israel, a se manter no reino de Israel, foi o complexo de inferioridade que ele tinha no seu coração. Olha a importância disso. Em Lucas 12, 22 e 32 diz: Jesus falava o seguinte: por que vocês andam ansiosos com a sua vida? Porque a ansiedade tem tomado o nosso coração. E nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não esperamos o tempo de Deus. O que Jesus quer falar com você é que a sua confiança precisa estar nele.
Você precisa compreender quem você é em Deus. A insegurança, ela estabelece os nossos medos. A insegurança, ela estabelece que você não é amado, que você não é querido. Presta bem atenção nisso. Muitos de nós, às vezes, nos sentimos assim. Eu não sou amado, eu não sou querido. E Deus olha para você e diz assim: não é que você não é amado, não é que você não é querido. É você que não se sente amado, é você que não se sente querido. É ou não é assim? Não tem como você deixar de amar um filho. Quem é pai e mãe sabe disso. Ah, não te amo mais. O comportamento dele ou dela pode até estar muito errado, mas você não deixa de amar, porque nasceu de você. Toda porta que você quer abrir na terra, primeiro, é preciso abrir nos céus. Fala para o seu irmão, toda porta que você quer abrir na terra, primeiro ela se abre no céu. Tudo que é ligado nos céus é ligado na terra. A tua vida com Deus é uma intimidade com Ele. A tua fidelidade com Deus, a sua leitura, né, a sua aliança, a sua leitura bíblica, a sua oração, o seu louvor, a sua adoração. Você precisa estar mais conectado com isso, com Deus. Isso vai te tirar do ambiente, né, de influência da terra. Você sai daqui fisicamente? Não, você continua aqui fisicamente, mas você começa a se conectar com a rede infinita do Wi-Fi de Deus, aonde quer que você esteja. No seu celular você tem uma limitação de Wi-Fi, sim ou não? Você não tem que estar próximo para ser conectado, não é? Tem um Wi-Fi na sua casa aí, você tem que estar com o celular próximo, não sei quantos metros, mas tem que estar próximo. Nessa comparação, no Wi-Fi de Deus, não. Aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na condução, seu dia a dia, no meio das suas dificuldades, no meio das suas crises, no meio das suas tentações, aonde quer que você esteja, Deus não deixa de chamar. O amor dele não é impedido de chegar até você, a não ser que no seu próprio coração você não queira recebê-lo, né? Como nós já ouvimos isso. Muitas vezes ficamos vencidos diante dessas circunstâncias e não nos sentimos amados. Eu quero que você entenda isso nesse dia e compreenda que não importa o que você faça, Deus nunca deixou de chamar. O Wi-Fi do amor de Deus nunca vai cessar. Ao contrário da rede de dados que você precisa, ao contrário do Wi-Fi, das redes que a gente precisa, das telefonias aí, ao contrário disso, o sinal de Deus, do amor de Deus, da paixão de Deus de ter se entregado por mim e por você, nunca vai cessar. Você precisa compreender isso. Não importa hoje qual seja a circunstância, não importa hoje como você esteja se sentindo, não importa hoje o que você esteja sentindo, nem onde você esteja, o amor de Deus te alcança aí. O amor de Deus alcança você aí, na posição que você está, na circunstância que você está, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com fé ou sem fé, o amor de Deus chega até você. E hoje você recebeu a senha. Amém? Fala para o seu irmão, você tem a senha que libera o sinal de Deus para chegar dentro de você. Essa senha se chama Jesus. Quando você aceita Jesus, como é bom, né? Sabe quando você precisa muito usar a internet? Você não tem a senha do Wi-Fi? Você precisa muito. E quando você coloca a senha que aparece assim, ó, conectado. Você olha, entra na internet e fala assim, consegui, conectei, beleza, vou fazer o que eu tenho que fazer. Fazendo essa metáfora espiritualmente é assim. O amor de Deus tem chegado até mim, chegado até você. Quando você aceita Jesus na sua vida, você desbloqueia esse acesso do seu coração para o coração de Deus. E a partir desse momento, você passa a receber, sabe, de Deus, sabe o quê? O amor incondicional dele dentro de você. E aí ele começa a mudar as coisas dentro de você. Aí
um download dos céus chega até você e começa a atualizar o seu coração e começa a mudar a sua vida e você começa a compreender que você é importante para Deus. Então, se hoje você se sente assim, se hoje você que está conosco online, você se sente assim, inferiorizado, triste, amargurado, não se sente ser amado, permita, aceite Jesus na sua vida e permita que esse amor faça um download dentro de você e você vai receber o renovo de Deus. Chega uma hora que 100% de Deus vai para dentro de você. Interessante isso, né? E você passa agora a descrever um versículo chave que fala assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. 100% de Deus foi feito, fiz um download para dentro de mim e agora você tem dentro de você um firewall que impede o diabo de te acessar. Isso se chama Espírito Santo. Ele bloqueia as ações do mal na sua mente, no seu coração. Entendeu bem isso? Só para você compreender um pouco dessa metáfora. Então eu te convido a ficar em pé. Você colocar a mão na sua mente. E você repetir comigo essa oração. Dizendo assim, Pai, coloco minha vida diante de Ti. Pois muitas das vezes eu tenho permitido que sentimentos de menor importância e de menor valor entrem no meu coração. Eu quero, a partir de hoje, viver a sua verdade, que eu possa te reconhecer como meu único e eterno Salvador e dessa forma desbloquear o amor de Deus que tem chegado até o meu coração e eu não consigo acessar. Te reconheço hoje como meu único e eterno Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me faz viver conectado 100% contigo, Pai. Que tu possas passar o antivírus do teu Espírito Santo no meu coração, limpando, tirando tudo aquilo que foi inserido sem a minha permissão. Em nome de Jesus. Amém.